Hoje de manhã eu recebi uma mensagem, um e-mail de uma pessoa, um homem de 27 anos que se sentia inconformado. Ele escreveu para mim que ainda está na universidade, ainda não se formou, mas ele se sentia angustiado diante dos caminhos que naturalmente iam se apresentando para ele a partir das escolhas que ele tinha feito especificamente em relação à profissão e à formação acadêmica dele. Isso estava gerando angústia. Ele dizia, eu tento de qualquer maneira descobrir o que de fato eu vim fazer nesse mundo, qual a minha vocação, e eu não acho que é isso que eu estou me preparando para fazer, que eu devo fazer ao longo da minha vida. Isso está me gerando uma inquietude enorme. E eu fiquei pensando na história desse homem e como isso se aplica na nossa vida de maneira geral, independente da gente estar numa universidade, estar se formando ou não. O fato é que nós, em nossa caminhada, não percebemos o quanto nós nos colocamos, ou o quanto colocam em nós e nós permitimos formas. O ser humano tem um potencial. Você, talvez você não saiba, mas você tem um potencial maravilhoso. Talvez não se pareça com o meu, e o meu não se parece com o dele, e o dele não se parece com o dela, mas a gente vai se completando. A gente não para enxergar nos nossos dons naturais, no nosso talento natural. Muitas vezes porque o que nós preconcebemos como dons, como talento, como virtuosismo, é aquilo que a sociedade define como tal. O sujeito canta bem, o sujeito é bom de conta, o sujeito sabe ganhar dinheiro, o sujeito é um bom artista. E a gente acaba não valorizando os pequenos dons, as coisas que a gente chama de pequenas, mas que são tão fundamentais. Você sabe que tem um livro que depois transformou num filme. Se não me engano, o título, se não for exatamente esse, é parecido com esse, que fala 5 pessoas que você vai encontrar depois no céu, depois que morrer, uma coisa assim. E é muito interessante porque é a história de um homem que cuidava da manutenção de um parque de diversões, e ele subitamente morre, ele sentia a vida dele inútil. Ele cuidava do motor, da roda gigante, passava óleo no carrossel. Mas quando ele morreu, ele foi encontrando pessoas e vendo situações que só aconteceram, que só se desenrolaram por conta do trabalho dele, da importância da roda gigante não ter parado, do carrinho não ter quebrado, da pessoa não ter morrido, como poderia ter morrido se ele não tivesse cuidado da manutenção do parque. Esse é um exemplo da importância que cada um tem, da pessoa que limpa. Numa grande empresa, existe ali o presidente da empresa e o faxineiro. O presidente da empresa pode passar 30 dias sem ir na empresa, mas se o faxineiro ficar 30 dias sem ir na empresa, ninguém consegue entrar no banheiro, ninguém consegue conviver na empresa. Qual é a importância de cada um? Nós estamos muito formatados, nós estamos nos permitindo formar. Não unicamente pela via acadêmica, que muitas e muitas vezes cria, sim, impedimentos e balizamentos para a explosão da minha criatividade, mas, de maneira geral, a minha visão da política, a minha visão da sociedade, a minha visão da espiritualidade, a minha visão em relação a mim mesmo, ela é formatada. O senso comum, a opinião do povo, a média, a coletividade vai se espelhando uns nos outros e vai formatando um pensamento único, e vai formatando e vai condensando aquilo que era para ser explosão de criatividade, diversidade de olhar, num único ponto, que serve de interesse para quem detém o poder nas mãos. É por isso que quem detém o poder nas mãos, e seja ele o poder que for, mas que seja representado por alguém, por uma instituição, pelo poder, é condição sine qua non achatar, abafar, suprimir a criatividade de um povo a partir de cada indivíduo para que justamente não haja questionamentos, para que justamente não haja explosão de criatividade, para que as pessoas simplesmente aceitem serem conduzidas seguindo os referenciais emblemáticos de consumo, de realização, de identificação ou de auto-identificação, e se perdem. E aí chegam num ponto, como esse meu amigo que me escreveu,
de sentirem-se inconformados. Feliz os que se sentem inconformados. Os que se sentem conformados. Felizes são esses. Porque a maioria não se sente assim. A maioria sente-se anestesiado. Porque um dia lhe disseram de alguma maneira que esse é o único caminho. A vidinha medíocre. Acordar, sair para trabalhar, ter metas financeiras, crescer, envelhecer, comprar um carro, comprar um apartamento. O grande sonho das pessoas é um dia ter um apartamento, ter um carro, ter uma casa, ter uma tecnologia nova e envelhecer e morrer. E o que eu estou deixando para a vida? O que eu estou deixando para o próximo? Eu, por exemplo, quando venho gravar esses vídeos aqui, a sensação que eu tenho é que eu coloco uma mensagem dentro de uma garrafa, jogo a garrafa no oceano, alguns pegam, outros não, veem a garrafa passar e não pegam. Mas alguns pegam, abrem, leem e vêm e ouvem. É o seu caso. E eu fico sempre muito feliz quando alguém me escreve dizendo: eu tenho acompanhado seus vídeos e isso tem me feito muito bem. Isso tem transformado a minha visão de mundo, a minha visão de mim mesmo. E aí eu sinto que eu estou mudando mundos. E o que vale mais do que isso? Eu poderia estar agora dentro de um estúdio de rádio, eu poderia estar fazendo alguma outra coisa que me renderia numa televisão, poderia fazer alguma coisa que me desse mais dinheiro. Mas não é isso. Isso vale mais do que contribuir, do que entregar, colocar na garrafinha e jogar no oceano, algo que pode mudar mundos. Você não está conformado demais? Será que você não se permitiu formar-se em formas que não correspondem ao seu potencial, ao seu dom? E aí talvez você me diga: mas eu não posso, eu tenho compromissos, eu tenho uma família, eu tenho um padrão de vida, eu tenho contas, eu preciso ganhar dinheiro, eu não posso fazer assim. Eu concordo. Mas se você for permitindo aos poucos libertar-se dessa forma, no seu olhar, nas suas expressões, na sua reação para com o próximo, na sua percepção de mundo, na sua percepção de vida, aos pouquinhos, você vai se desenformando, desenferrujando, movimentando, desabrochando, iluminando. E aí o mundo vai se reorganizando conforme aquilo que antes se instalou na sua mente, no seu olhar que se desinformou, que se inconformou. Não aceite a algema e a aplicação da culpa e das correntes que os formadores de opinião tentam colocar naqueles que simplesmente se inconformam. Não é errado se inconformar, não é errado contestar, não é errado enxergar outro caminho. Seja esse caminho ligado à via da espiritualidade, à via financeira, econômica, política, pessoal, humana, não é errado. Não é errado. Se você errar, você vai aprender, você vai crescer, de modo que não é errado. Inconforme-se. Enxergue o seu potencial, questione até que ponto você tem desenvolvido e dado para a vida aquilo que você tem de melhor. E será que não é por isso que você vive um sentimento tão estressante, deprimente, angustiante? Porque você não está fazendo e não está desenvolvendo aquilo pelo qual você nasceu para ser. Você não está, como diz o meu amigo Marco Sena, um maravilhoso editor, você não está colocando o teu tijolinho na vida. Será que não é isso? Qual é o seu tijolinho na vida? Será que esses sistemas de mentes conformadas, formadas, não está suprimindo a sua possibilidade de simplesmente enxergar? Eu estou aqui para te colocar esse questionamento. Eu estou aqui para atiçar o teu inconformismo. Eu estou aqui para lhe dizer que isso não é errado. Eu estou aqui para estimular você a hoje, a amanhã, pensar devagarinho, sem pressa, sem angústia, sem pressão. Calma, calma. Esse foi um dos conselhos que eu dei para esse homem que me escreveu. Se aquieta, se acalma, para de se cobrar em relação a isso. Só se enxerga, e aí você vai começar a perceber. Outro dia uma pessoa me perguntou, me escreveu, falou: nossa, Flávio, você fala tantas coisas legais, qual a fonte da sua sabedoria? Não é nada, eu só tento enxergar, e aí quando eu tento enxergar eu vejo. É isso, eu só abro os olhos, aí eu enxergo. Pensa nisso. Talvez esteja na hora de você se inconformar. Tá? Muito obrigado por mais um insight, um beijo para você. E na descrição do vídeo, o link para download do meu livro Éden gratuito. É um presente meu para você, o livro que conta a história de um homem inconformado com a vida, inconformado com o sistema, com o seu trabalho,
e que de repente, diante de uma situação limite, se vê numa dimensão onde perguntas, aquelas que a gente não faz porque está tão conformado, tão suprimido, ele fez. E isso lhe deu uma nova dimensão de vida, ele abriu o caminho em direção a si mesmo, em direção a Deus. Faça o download do livro, está aqui na descrição do vídeo, ou me escreva se você não conseguir, o meu e-mail é esse que está aparecendo no vídeo, e a gente vai se falar, tá bom? E eu mando o livro para você, se for o caso, a versão digital do livro, que está à venda nas livrarias e nos sites das livrarias, Saraiva Cultura, Companhia dos Livros. Muito obrigado. Até o próximo insight.